Dando prosseguimento ao curso de Fenômenos de Transporte e Hidráulica, após a aula 1, onde foi feita uma introdução sobre o assunto, entramos agora na aula 2, onde será abordado cinemática e propriedade dos fluidos. Vamos ver alguns conceitos iniciais da cinemática, mas na verdade a cinemática vai estar agregada em diversos outros tópicos que serão vistos nas aulas seguintes. Começando pelo campo de escoamento, que é a velocidade em qualquer posição x, y, z de um domínio fluido e tempo, ou seja, é conhecer a velocidade de qualquer partícula do fluido. O deslocamento, que não foge da definição já conhecida em física, é a integral da velocidade ao longo do tempo, e a aceleração, a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ressalto aqui a importância do campo de velocidade, porque a partir do momento que é conhecido esse campo de velocidade, se conhece o comportamento do escoamento, da dinâmica do fluido. Se conhecendo o campo de velocidade, é possível classificar o escoamento quanto ao regime temporal e quanto à dimensionalidade. Em relação ao regime temporal, ele vai ser estático quando a velocidade é nula para qualquer posição e tempo. Ele vai ser permanente quando a velocidade não varia ao longo do tempo, ou seja, a derivada da velocidade em relação ao tempo, a derivada parcial, é igual a zero. E vai ser transiente quando não for nenhum dos dois acima, ou seja, quando tivermos velocidade diferente de zero e a variação da velocidade ao longo do tempo também diferente de zero. Já quanto à dimensionalidade, ele vai ser unidimensional quando o campo de velocidade não variar ao longo de duas direções. Então, a título de exemplo, em relação a y e a z, se a derivada da velocidade em relação a y e a derivada da velocidade em relação a z são nulas, isso significa que a velocidade não varia nem ao longo de y e nem ao longo de z. Consequentemente, a gente pode desconsiderar essas dimensões e, portanto, considerar como um escoamento unidimensional, o que vai facilitar a representação gráfica e todo o equacionamento desse escoamento. Ele vai ser bidimensional quando apenas uma dimensão não for importante, ou seja, por exemplo, aqui a direção z. Então, se a derivada parcial de v em relação a z for nula, significa que a velocidade não varia ao longo de z, então a gente pode desconsiderar essa direção e representar tudo bidimensionalmente. E por fim, tridimensional, quando as três direções são importantes, ou seja, não há nenhuma derivada parcial espacial nula. Vou fazer alguns exemplos de classificação dimensional e conta permanente e transiente. Nesse primeiro, temos um campo de escoamento definido por uma constante A, vezes a coordenada x elevado ao quadrado, vezes E elevado a menos uma constante B, vezes o tempo. Tudo isso na componente x, ou seja, multiplicado aqui pelo vetor unitário i. Quanto à dimensionalidade, observamos que esse escoamento depende apenas da direção x. Ele varia apenas ao longo da direção x, tendo, portanto, as suas derivadas parciais em relação a y e z nulas. Consequentemente, só tem uma direção de importância, de variação, então o problema 1D, unidimensional. Quanto a ser permanente ou transiente, observamos que ele tem a variável tempo na sua expressão. Portanto, ele varia ao longo do tempo. Se ele varia ao longo do tempo, sua derivada em relação ao tempo é diferente de zero, então trata-se de um problema transiente. No próximo exemplo, temos a vetor velocidade igual a uma constante a vezes coordenada x elevado ao quadrado mais coordenada y elevado ao quadrado e raiz dessa soma.
vezes 1 sobre coordenada z elevado ao cubo. Tudo isso na direção z, ou seja, multiplicado pelo vetor unitário k. Observamos aqui que, apesar dessa velocidade ter apenas componente em z, o que erroneamente pode nos levar a crer que se trata de um problema unidimensional, essa velocidade varia sim ao longo de x, y e z, porque ambos interferem no cálculo do seu valor. Então, trata-se de um problema 3D, tridimensional. Quanto ao tempo, não há a variável tempo na sua formulação, então a derivada da velocidade parcial em relação ao tempo é nula. Então, é um problema permanente. Nesse exemplo, temos coordenadas, temos componentes da velocidade ao longo de x, y e z. Porém, só influencia no valor da velocidade a componente x e a componente z, como a gente pode observar. Então, apesar de ser um campo de escoamento com componentes nas 3 direções, somente 2 direções são importantes. Somente 2 direções interferem, têm variação do valor da velocidade. Então, trata-se de um problema 2D. Também não há variável tempo aqui, então é um problema permanente. Nesse exemplo, temos a constante a vezes e elevado a menos uma constante b vezes coordenada x, isso na direção x, mais uma constante b vezes a coordenada x elevado ao quadrado, isso na direção y. Mais uma vez, uma cilada aqui, né? O vetor velocidade tem componente em x e y, porém ele só varia ao longo de x, porque é a única componente que aparece na sua formulação. Portanto, se formos fazer as derivadas parciais e espaciais, somente uma vai ser diferente de zero, que vai ser o d-ROM de v, d-ROM de x. Então, trata-se de um problema 1D, unidimensional. O tempo não aparece na sua formulação, então é um problema permanente, não varia ao longo do tempo. Por último, nesse problema aqui, temos x e y interferindo no valor da velocidade. Então, é um problema 2D, bidimensional. E tem o tempo também. Então, a derivada parcial de v em relação ao tempo vai ser diferente de zero. Então, é um problema transiente, varia ao longo do tempo. No campo de escoamento, temos definição de linhas de corrente, que trata-se das curvas tangentes ao vetor velocidade em todos os pontos, num determinado instante. Temos a linha de emissão, que é o lugar geométrico das posições das partículas que passaram anteriormente num dado ponto. E, por fim, linhas de trajetória, caminho percorrido por uma determinada partícula do fluido. Quando o fluxo é permanente, as linhas de corrente, emissão e trajetória são coincidentes, ou seja, são idênticas. Nesse exemplo, vamos ver como ficaria a construção dos 3 tipos diferentes de linhas, né, de corrente, emissão e trajetória. Primeiro é a constatação de que pode ser considerado um problema permanente. Se a gente desprezar essa oscilação que ocorre principalmente aqui na esteira do escoamento, né, após a passagem pelo veículo, essas linhas são praticamente imóveis, né, que nos permite considerar um escoamento permanente. Para desenhar uma linha de corrente é necessário destacar um grupo de partículas, no caso essas 3 aqui, e representar os seus vetores velocidade para um determinado instante, que é o que está representado por essa imagem estática. Depois basta desenhar uma curva que seja tangente aos vetores de velocidade de todas as partículas para esse instante. Então, observamos que essa curva se encaixa perfeitamente na descrição de linha de corrente. Para a linha de emissão, basta se observar o caminho percorrido por todas as partículas que passaram por um determinado ponto.
Por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui e monitorar o caminho que é percorrido pelas partículas que passaram por aquele ponto. Então, observamos essas partículas e, desenhando a curva que passa por todas elas, novamente, caímos coincidente com a mesma curva do caso anterior. Então, linha de emissão coincidiu com a linha de corrente. Por fim, linha de trajetória. Basta se observar o caminho percorrido por uma determinada partícula. Então, vamos pegar essa partícula e acompanhar ela ao longo do tempo. Então, a curva desenhada por essa trajetória é a linha de trajetória. E, mais uma vez, coincidente com a linha vista anteriormente, que foi a linha de emissão. Então, a gente observa aqui que é coerente a afirmação de que, num problema permanente, linha de corrente é coincidente com a linha de emissão e também com a linha de trajetória. Após conhecer a definição de linha de corrente, basta saber como obter a expressão matemática que define a geometria dessas linhas. Partindo do princípio que se conhece o campo de velocidade, basta saber como relacionar velocidade com deslocamento. Então, temos aí o vetor velocidade e a expressão deslocamento, dr, igual a velocidade vezes dt. Ou seja, como é um vetor vezes um escalar, o vetor de deslocamento dr vai ter a mesma direção e sentido do vetor velocidade v. O vetor velocidade ele tem componentes u na direção x, v na direção y e w na direção z, conforme visto em slides anteriores. O vetor dr, por sua vez, vai ter componentes dx, dy e dz. Possível observar aqui nessa geometria diversos triângulos semelhantes, como por exemplo esse triângulo formado por dx, dy e esse segmento, e o triângulo maior formado por u, v e esse outro segmento. Bom, se são triângulos semelhantes, vale a relação dx sobre u está para dy sobre v. E analogamente, olhando esses dois triângulos na vertical, dz para w. Então é possível escrever a relação dx sobre u igual a dy sobre v, que é igual a dz sobre w, e por sua vez mantém a relação o módulo vetor dr sobre o módulo vetor v. Então assim obtemos a expressão desejada que relaciona velocidades, ou seja, suas componentes, com deslocamento. Nesse exemplo, dado o caso bidimensional, u igual a kx, v igual a menos ky e w igual a zero, sendo k maior que zero, determine as linhas de corrente. Conforme visto anteriormente, para se calcular a expressão das linhas de corrente, basta utilizar essa expressão que relaciona a velocidade com o deslocamento. Se tratando de um caso bidimensional, que só tem componente em x e y, então dx sobre u vai ser igual a dy sobre v, conforme é demonstrado no slide anterior. U é a componente em x da velocidade, que de acordo com o enunciado seria kx. E v é a componente em y, que vai ser menos ky. Se k é diferente de zero, nós podemos cortar o k dos dois lados do denominador e integrar os dois lados dessa equação. Então, ficamos com integral de dx sobre x igual a menos integral de dy sobre y. Integral de dx sobre x será ln do módulo de x. E, analogamente, integral de dy sobre y é integral, o ln do módulo de y, com sinal de menos. Como foi feito uma integral no intervalo aberto, mais uma constante aqui chamada de c'. Passando esse ln que está subtraindo do lado direito da equação para o lado esquerdo, somando, vamos ter ln de x mais ln de y. A soma dos ln's equivale ao ln do produto. Então fica ln do módulo de x vezes y
igual a C'. Isso significa que E elevado a C' igual a módulo de xy. E elevado a C', C' é uma constante, E elevado a C' é outra constante, aqui vamos chamar simplesmente de C. Então a expressão para as linhas de corrente obtida por esse escoamento será xy igual a mais ou menos C, por conta do módulo, pode ser tanto positivo ou negativo. Então, fazendo a representação gráfica disso, a gente deve escolher alguns valores de C apenas para representar esse escoamento. Claro que, na verdade, o C vai variar de 0 até infinito, tendo em vista aí a hipótese do contínuo. Mas bastam apenas alguns valores para que a gente consiga um gráfico representativo. Primeiramente, fazendo C igual a 0, nós teremos coincidência com os eixos x e y. Depois, C igual a 1, então teremos x vezes y igual a mais ou menos 1, que é equivalente a uma hipérbole. Temos a hipérbole nesse quadrante, a hipérbole nesse quadrante para mais 1. E nos demais, para menos 1. Continua valendo aí a simetria desse escoamento, tanto no eixo horizontal quanto vertical. Mais um valor representativo, fazendo C igual a 2. Então, o que acontece com a hipérbole quando a gente aumenta a constante é que ela se distancia da origem. Então, está aqui essa linha representando a hipérbole para C igual a mais 2. E assim como do outro lado. E no caso de menos 2, temos essas outras duas aqui. O fim 3 é bem análogo ao que a gente fez anteriormente. E aí a gente consegue a representação das linhas de corrente. Mas falta um detalhe. Essas linhas de corrente, da forma que estão aqui, mostram o caminho percorrido pela partícula, mas não mostra o sentido, aliás. Não demonstra o sentido percorrido. Então falta a gente representar se essas partículas estarão subindo, por exemplo, nessa linha, ou descendo. Bom, para saber isso, a gente tem que voltar à informação do enunciado, informação essa que foi perdida ao longo da operação de cálculo aqui. Então, o enunciado diz que U igual a Kx, sendo K maior que 0. Então, U é a componente em x da velocidade. Então, se x é positivo, U vai ser positivo também. Ou seja, U positivo significa que o escoamento vai para a direita. X positivo está nessa região, né, o lado direito do gráfico. Então, no lado direito do gráfico, U é positivo. Então, a velocidade é para a direita. Analogamente, do lado esquerdo, U vai ser negativo, então a velocidade vai ser para a esquerda. Então, as setas que vão representar esse sentido corretamente são essas. Ou seja, esse gráfico aqui pode-se dizer que é como se fosse um jato vindo de cima e outro vindo de baixo, os dois se encontrando e redirecionando para a lateral. As trajetórias das partículas a gente pode obter através da integral, com a mesma definição do cálculo. X integral de U dt mais x0, y igual a integral de V dt mais y0 e z igual a integral de W dt mais z0, sendo x0, y0 e z0 as coordenadas iniciais. Agora vamos mencionar as propriedades dos fluidos. Pressão, que tem uma definição semelhante à de tensão normal, sigma, com a diferença que o referencial do sigma, ou seja, da tensão normal, é positivo quando está tracionando uma superfície. Mas os fluidos não resistem à tração, os fluidos vão estar sempre comprimidos, ou seja, atuando menos sigma na superfície fluida. Então, a definição de pressão, o referencial de pressão é positivo quando está comprimido. Então, uma força de compressão dividido pela área fluida em que essa força age. As unidades de pressão no SI, força sobre área, Newton por metro quadrado, utilizado Pascal. Também é muito utilizado em hidráulica o metro de coluna d'água. Essa unidade a gente vai falar mais dela à frente. O quilograma-força por centímetro quadrado. O sistema inglês de unidades, o PSI, que é libra por polegada quadrada. É muito comum em equipamentos importados. O bar, que equivale a 100 kPa.
atmosfera, faz referência à pressão atmosférica. Medida de mercúrio era antigamente muito utilizado devido aos equipamentos utilizados para medir pressão serem feitos de mercúrio, mas por conta do mercúrio ser uma substância tóxica, hoje em dia não se utiliza mais. Uma observação que quilograma-força centímetro quadrado G, o G aqui de Gould, significa pressão manométrica. Pressão manométrica, conforme essa fórmula aqui, significa a pressão real, a pressão absoluta, menos a pressão atmosférica. Ou seja, a pressão manométrica é a pressão em relação à pressão atmosférica, que é aquela que age ao redor do fluido. E quilograma-força centímetro quadrado A se refere então à pressão absoluta. Então, em alguns manuais de equipamento pode-se encontrar essa notação G ou A após a unidade, não significa manométrica ou absoluta. A temperatura, unidade Kelvin no SI, mas como na maioria dos problemas se trata de variação de temperatura, Kelvin vai ser equivalente a graus Celsius em termos de variação de temperatura. Existe também o Fahrenheit e o Reaumur. Massa específica, representada pela letra grega Rho, que vai ser massa sobre volume. Observação aqui que o volume está sendo representado por um V com risco, que é para diferenciar do V de velocidade. Unidade no SI, massa, quilograma por volume metro cúbico. Também no sistema inglês pode ser encontrado libra por pé cúbico e libra por polegada cúbica. A onça por galão utilizado nos Estados Unidos. Peso específico, letra grega é gama, que vai ser o peso sobre o volume. Como peso é massa vezes gravidade, e aqui aparece massa sobre volume, que é, conforme visto no slide anterior, massa específica Rho. Então, o peso específico gama pode ser calculado a partir da massa específica Rho vezes a gravidade G. Unidade no SI, Newton por metro cúbico, ou quilonewton por metro cúbico, também é utilizado. Densidade vai ser a massa específica do fluido dividido pela massa específica da água. A massa específica da água porque é um fluido universal, ou seja, a densidade é uma massa específica relativa. É a massa específica do fluido em relação à massa específica da água. Alguns exemplos de densidade da gasolina por volta de 0,7, ou seja, a gasolina é mais leve que a água. Ou, outro exemplo, o mercúrio, densidade acima de 13. Então, o mercúrio para o mesmo volume é 13 vezes mais pesado que a água. Unidades não tem, é adimensional, porque se trata de massa específica dividido por massa específica. Observação que é um erro muito comum, a palavra density em inglês significa no português massa específica e não densidade, como somos levados a acreditar pela similaridade. E densidade no inglês pode ser representado por SG, Specific Gravity, ou Relative Density. Então, um exemplo para aplicar o que acabou de ser visto. Um fluido ocupa um volume de 1,5 metro cúbico e sua massa é de 3.000 kg. Determine sua massa específica, seu peso específico e sua densidade. Então, o volume é 1,5 e a massa é 3.000. Massa específica, Rho, vai ser massa sobre volume. 3.000 sobre 1,5 que vai dar 2.000 kg por metro cúbico. O peso específico, gama, é igual a massa específica Rho vezes a gravidade, conforme visto em slide anterior. Então vai ser 2.000 vezes 9,8, que dá 19.600 newtons por metro cúbico. Por fim, a densidade vai ser a massa específica pela massa específica da água. Então 2.000 por 1.000, aproximadamente, a massa específica da água, vai dar 2. Então, lembrando que densidade é adimensional.
Então, forças que podem atuar sobre partículas fluidas. Temos as forças de campo, entre elas a gravidade e as inerciais. As forças de campo são forças que não necessitam de contato para que atuem. Ao contrário das forças de contato, que serão aí a tensão normal, ou pressão, e a tensão de cisalhamento, ou tensão viscosa, mais especificamente para fluido. Então, vamos falar agora de uma das propriedades mais importantes de fluidos, que é a viscosidade. Conforme visto na aula 1 desse curso, em fluidos, quando se aplica uma tensão cisalhante, ele ganha uma deformação que aumenta ao longo do tempo, ao contrário dos sólidos, que se deforma e resiste à tensão cisalhante, entrando em equilíbrio, com uma deformação estática. No fluido, não. Ele vai se deformar e continuar deformando pelo tempo que lhe for aplicada a tensão cisalhante. Se medirmos a partir da posição inicial, temos um ângulo de distorção, Δθ, que aumenta ao longo do tempo. E Newton estudou esse fenômeno através de experimentos e concluiu que, quando deformado, um fluido mantém sua taxa de cisalhamento diretamente proporcional à tensão de cisalhamento. Como ele obteve essa conclusão a partir de fluidos específicos que ele testou, como água, óleo, esses fluidos que se comportam dessa maneira passaram a ser chamados de fluidos newtonianos. Então, traduzindo para uma expressão matemática, ele acabou de dizer que tensão cisalhante tal é diretamente proporcional a Δθ sobre ΔT. Ser diretamente proporcional significa que é igual a uma constante vezes, ou seja, tensão cisalhante tal igual a constante, aqui chamada de μ, vezes dθdt. μ é a viscosidade dinâmica do fluido, que é uma propriedade específica de fluidos. Temos essa expressão, então, obtida a partir do enunciado de Newton, porém ela tem θ, que se refere à distorção do elemento, que é uma grandeza difícil de se obter, de se medir no escoamento. Seria muito mais conveniente tratar de velocidade. A velocidade na direção x da base, u, se colocarmos referencial aqui, ela vai ser zero. E a velocidade do topo, então, vai ser a diferença entre a base e o topo mais a velocidade da base, que no caso é zero. Então, a velocidade do topo u é igual a ΔU. Se a velocidade do topo é ΔU, a distância percorrida durante o intervalo ΔT vai ser ΔU vezes ΔT. Na geometria temos a base Δx e a altura ΔY. Nesse triângulo, observamos que a tangente de Δθ vai ser cateto oposto, ΔU ΔT, sobre cateto adjacente, que é ΔY. Como para um ângulo pequeno, a tangente do ângulo pode ser aproximada ao próprio ângulo, então podemos rearranjar essa equação como dθdt igual a du dy. Agora sim, podemos substituir o indesejável θ da expressão inicial pelo muito mais conveniente u e y. Então, a equação de Newton fica tensão cisalhante igual a viscosidade vezes du dy. Isolando a viscosidade μ a partir da equação de Newton, temos que μ igual a tal sobre du dy. Expressando então μ a partir das grandezas básicas massa, comprimento e tempo, temos que μ é massa sobre comprimento sobre tempo. No SI, isso significa quilograma por metro segundo, que pode ser demonstrado que é semelhante, equivalente a Pascal vezes segundo. Para a viscosidade dinâmica existe a unidade Poise, onde 1 Poise é igual a 0,1 kg por metro segundo. Como normalmente os valores de viscosidade das substâncias são muito pequenos, é comum se falar CP de centipoise, que significa
10 a menos 3 kg por metro segundo. Observação aqui também denominado viscosidade dinâmica ou absoluta. Então, quando se diz apenas viscosidade, está se referindo à viscosidade dinâmica ou absoluta. Existe também a viscosidade cinemática, representada pela letra grega ni, que vai ser igual à viscosidade dinâmica μ dividido pela massa específica ρ. A unidade disso, então, fazendo a conta, será metro quadrado por segundo. Esse exemplo é similar ao feito anteriormente, porém, dessa vez incluindo a propriedade viscosidade. Um fluido ocupa o volume de 1,5 m3 e sua massa é de 3.000 kg. Sua viscosidade dinâmica é 2 centipós. Determine sua massa específica e viscosidade cinemática. Temos o volume de 1,5 m3, a massa de 3.000 kg e a viscosidade μ igual a 2 centipós. Lembrando que centipós é equivalente a 10 a menos 3 kg por metro segundo. Ou seja, aqui nós passamos para o SI. Massa específica ρ, massa sobre volume, vai ser 3.000 por 1,5, que é igual a 2.000 kg por metro cúbico. A viscosidade cinemática vai ser igual à viscosidade dinâmica μ dividido pela massa específica ρ. Ou seja, 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 2.000, que vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Então essa é a viscosidade cinemática solicitada pelo problema. A viscosidade de um fluido varia em função da pressão e temperatura. Porém, a sua dependência em relação à pressão é fraca. A título de exemplo, um aumento de pressão de 1 atm para 50 atm elevará a viscosidade do ar em apenas 10%. Então, aumentando 50 vezes a pressão do ar atmosférico, o aumento da viscosidade é de apenas 10%. Então, é uma variação fraca, pequena. Muitas vezes é desconsiderado a variação da pressão no tratamento da viscosidade. Porém, a temperatura tem uma influência bastante significativa no comportamento da viscosidade. Para gases, um aumento da temperatura causa um acréscimo da viscosidade. Então, nesse gráfico, exemplo, o ar. Então, a variação da temperatura e da viscosidade. Observa-se que a viscosidade aumenta com o aumento da temperatura. Porém, para líquidos, o aumento da temperatura causa um decréscimo da viscosidade. Então, nesse exemplo, o óleo sai 5W30, aumentando a temperatura, nós temos uma diminuição da viscosidade, como pode ser visto no gráfico. Nessa tabela, vemos exemplos de valores de viscosidade a 1 atm e 20 graus Celsius. Vou destacar alguns, como o ar, que tem valor de viscosidade de 1,8 vezes 10 a menos 5 kg por metro segundo. A água, que eleva para 1 vezes 10 a menos 3, ou seja, cerca de 50 vezes maior. E, por fim, a glicerina, de 1,5 kg por metro segundo. Daí a gente observa o quanto varia o valor da viscosidade entre diversos fluidos. Nessa figura, vemos um fluido que está entre uma base fixa, com velocidade horizontal u igual a zero, e uma placa que se move com velocidade horizontal u igual a v. A partícula do fluido que está em contato com a base tem a mesma velocidade da base, ou seja, zero. E a partícula do fluido que está em contato com a placa, por sua vez, tem a mesma velocidade da placa, que é v. E entre os dois há uma distribuição de velocidade, aqui considerado como uma curva, que é definida por uma função u de y. Ou seja, a velocidade horizontal em função da altura y. Em escoamentos que essa altura ela é pequena em relação à viscosidade do fluido, ou seja, baixos números de Reynolds, o que vai ser visto em aula posterior,
essa distribuição de velocidade, essa curva, pode ser aproximada como uma reta. Nesse caso, isso é chamado de uma distribuição linear de velocidade. Então, a relação du/dy vai ser constante e vai poder ser calculada por v sobre h, que é a velocidade do topo sobre a altura total. Então, a expressão de Newton para esse tipo de escoamento, ou seja, de distribuição linear de velocidade, ela se simplifica para tensão viscosa igual a viscosidade vezes velocidade sobre a altura do escoamento. Nesse exemplo, calcule a tensão cisalhante considerando que o fluido entre as placas é o óleo sai 30 a 20 graus Celsius. A velocidade da placa superior é de 3 metros por segundo e a altura h é de 2 centímetros. Considere uma distribuição linear de velocidade. Então, temos um problema semelhante ao comentado anteriormente, em que, por se considerar uma distribuição linear de velocidade, a expressão de Newton é simplificada para tal igual a μ vezes v sobre h. O μ, que é a viscosidade, pesquisando na tabela, vemos que do SAI 30 é 0,29. A velocidade v é 3 e a altura 2 cm, que no SI igual a 0,02 metro. Então, a tensão cisalhante atuando nessa placa para que ocorra esse escoamento é de 43,5 pascal. Nesse exemplo, um bloco de peso P desliza para baixo em um plano inclinado, enquanto lubrificado por uma película fina de óleo, como mostra a figura abaixo. A área de contato da película é A e sua espessura é H. Considerando uma distribuição linear de velocidade na película, deduz uma expressão para a velocidade terminal com aceleração igual a zero, v do bloco. Esse é um problema oriundo da questão clássica do bloco no plano inclinado, só que dessa vez o bloco não está em contato direto com o plano. Dessa vez há um fluido entre os dois. Então, começando a resolução como seria feito no problema clássico, representando as forças atuando sobre o bloco, nós temos o peso, a normal, e uma força contrária ao movimento, que seria chamado no problema anterior de força de atrito. Mas, nesse caso, não pode ser chamado de força de atrito, porque atrito é uma força de contato entre dois sólidos. Aqui o que nós temos é o contato de um sólido com fluido. Então, vamos chamar de força viscosa, porque é oriunda da tensão viscosa entre o bloco e o óleo. Orientação do problema, colocar o eixo X na direção do movimento e o eixo Y fica na direção perpendicular a essa. Como é um problema de velocidade terminal, com aceleração nula, o somatório das forças tem que ser zero. Então, as forças atuando serão a projeção do peso na direção X, que é P seno θ, e a força viscosa na direção contrária, então menos Fv igual a zero. Isolando o Fv, nós temos Fv igual a P vezes seno θ. Fv é decorrente da tensão cisalhante, da tensão viscosa. Então, força igual a tensão vezes área. Considerando uma distribuição linear de velocidade, conforme é instruído pela questão, podemos lançar mão da expressão simplificada de Newton, que é tal igual a μ vezes v sobre h. Então, substituindo essa expressão na força viscosa, temos Fv igual a mv sobre h vezes a. E agora, retomando da expressão 1 vista inicialmente, força viscosa, que é tensão vezes área, vai ser mv sobre h vezes área, que é igual a P seno θ. Aqui a gente pode isolar a solicitação do problema, que é a velocidade. Então, temos que V igual a H vezes P vezes seno θ sobre μA. Todos são dados do problema, então está resolvida a questão. Os fluidos podem ser classificados de acordo com o seu comportamento viscoso. Para isso, temos nesse gráfico, no eixo das abscissas, a taxa de desalhamento dθ dt, e no eixo das ordenadas, a tensão viscosa. Quando a tensão viscosa é sempre zero,
o fluido é classificado como ideal. Quando a relação entre tal e dθdt é constante, o fluido é newtoniano. Exemplo de newtoniano: água, ar e óleos. Quando há um decréscimo dessa relação, o fluido é pseudoplástico. Exemplo: suspensões poliméricas, polpa de papel em água, tinta e vernizes, pó de cimento em água e sangue. Quando há um acréscimo dessa relação, então o fluido é dilatante. Exemplo: suspensões de amido e areia. Existem fluidos que inicialmente apresentam uma pequena taxa de desalhamento, até certo nível de tensão viscosa, o que se inverte a partir de determinado ponto. Esses são fluidos plásticos. São classificados como plásticos: lamas de esgoto, misturas concentradas de minério em água, pó de carvão em água, suspensão de argila e pasta dental. E existe ainda uma aproximação dos fluidos plásticos, que são chamados de plásticos ideais. Nos plásticos ideais, até uma determinada tensão, não ocorre escoamento, ou seja, a taxa de desalhamento é zero. E a partir daí sim que ele começa a escoar. Isso é observado quando, por exemplo, pegamos um tubo de pasta dental e viramos de cabeça para baixo. As tensões que ocorrem ali não são suficientes para se observar o escoamento. Já quando a gente aperta o tubo da pasta dental, a pasta dental escoa pelo buraco. Então passa desse ponto, dessa tensão mínima, para que ocorra escoamento. Claro que isso é uma aproximação. O escoamento ocorreria de qualquer forma, mas seria pequeno demais para ser observado abaixo dessa tensão viscosa. Por isso que a pasta dental pode ser considerada, pode ser aproximada para um plástico ideal. Vamos agora tentar classificar o fluido desse vídeo de acordo com a tela que foi vista anteriormente. O primeiro passo é constatar que se trata efetivamente de um fluido. E realmente porque nós sabemos de outros vídeos disponíveis na internet que essa pessoa que está andando, se ela parar de caminhar ou caminhar abaixo de uma determinada velocidade, ela vai afundar nesse material, né? Ou seja, vai ocorrer aí um escoamento. Então, de fato, é um fluido. Agora, o único fluido dos vistos anteriormente que se enquadra dentro desse comportamento é um fluido em que tem-se um aumento da sua tensão viscosa a tal ponto de suportar o peso da pessoa. Ou seja, dela conseguir andar em cima do fluido. Então aqui vemos o fluido que tem esse comportamento de aumentar muito o nível de tensão viscosa é o fluido dilatante, né? Ele começa com níveis baixos, ou seja, se a pessoa tem uma velocidade pequena, ela vai afundar, ela vai ocorrer o escoamento, mas como ela anda correndo em cima dessa piscina, desse fluido, aumenta muito a tensão viscosa, então há uma suportação do peso da pessoa. Com isso a gente conclui a aula 2, onde foram vistos conceitos de cinemática, o campo de escoamento, classificações e linhas de escoamento. Depois vistas as propriedades de fluido, pressão, temperatura, massa específica e densidade, e mais especificamente viscosidade. E por fim a classificação de acordo com o comportamento viscoso. As demais aulas podem ser acessadas através do site www.hidrofo.br, assim como questões e resoluções.